Konnichiwa, Hiro desu. Genki ni shitemasu ka? Bom, pessoal, hoje eu queria falar de uma coisa bem legal. Imagino que você assiste já animes, doramas, mas qual dos dois é melhor quando a gente quer observar o aprendizado de japonês? Tá? Não tô falando de aula de japonês, né? Eu tô falando de você assistir filmes, seriados, animes e indiretamente aprender japonês por osmose, por imitar a voz, aprender vocabulários e essas coisas, né? E você já tem a opinião sobre isso daí? Você que já estuda um pouquinho. Poxa, anime eu acho que eu consigo aprender melhor. Não, dorama eu acho que eu consigo aprender melhor. Se você já tiver alguma opinião, deixa aí nos comentários. Eu, como uma pessoa que fala japonês nativo, né? Pessoa que já ensina japonês há mais de 10 anos, vou tentar avaliar qual dos dois conteúdos, né, seria melhor para isso. Bom, primeiro eu queria explicar para vocês como é que funciona esse aprendizado por osmose que eu tô falando. Segunda coisa, a gente vai estabelecer alguns critérios para avaliar, né? Senão seria uma coisa subjetiva. Obviamente vai ter minha opinião pessoal, mas vamos tentar avaliar de uma maneira mais justa, né? Então a gente vai definir alguns critérios para avaliar se anime ou dorama é melhor. Depois vou analisar, obviamente, o anime nesses critérios, vou analisar os doramas nesses critérios e também vou quebrar dorama em mais uma coisa que já vou adiantar que seria reality shows. Também tem a questão de filmes estrangeiros. Um filme da Marvel, dublado em japonês, e assistir isso legendado em português ou japonês. Isso também é um bom aprendizado? É um material legal pra gente aprender japonês ou não? Vamos avaliar isso também. Depois disso, né, obviamente, eu vou recomendar alguns que acho legal, sei lá, acessível. Tem na Netflix, anime, dorama, reality show, e por aí vai. Beleza? Então tá um vídeo bem completo pra gente analisar isso, né? Eu não quero só simplesmente cuspir pra vocês respostas, quero que a gente vá pensando junto, criando raciocínio junto. Por isso que talvez esse vídeo esteja um pouquinho longo, mas vai valer a pena. Assista até o final, combinado? E neste canal do Kotoba, eu coloco vídeos assim, para você aprender japonês de verdade. Gravo vídeos também falando em japonês, né? Nihongo, que eu boto em legenda japonês e português, então é uma ótima maneira para você aprender japonês de verdade. Explico também sobre livros didáticos, se é bom ou não, enfim. Se você ainda não está inscrito ou inscrita, se inscreva agora para não perder os próximos vídeos. E já peço para você dar aquele like para dar o apoio, beleza? Deixa aí o gostei, aperta aí com força para esse vídeo fazer sucesso. Então, prontos para a jornada? Yakimashou! Bom, então deixa eu explicar rapidamente para você o que eu tô falando de japonês, aprender japonês por osmose, né? Então, normalmente existe dois tipos de aprendizado bastante grotesco, tá? Um que você realmente está estudando japonês, sei lá, por exemplo, você está no meu curso do programa japonês fluente, você está lá assistindo minhas aulas, explicando gramática, lendo texto, interpretando texto, estudando. Então, de uma maneira ativa, você está realmente consumindo língua japonesa para compreender e poder replicar, tornar sua habilidade. Beleza, né? Só que tem uns momentos que você também consegue aprender japonês de uma maneira mais natural, por exemplo. O que eu falo de aprender japonês por osmose. Como é que seria isso? Você, por exemplo, viver de fato no Japão, né? Dizem que é uma das melhores maneiras de aprender japonês. É na imersão. Sim, isso também seria uma maneira de você aprender por osmose. Bem que tem pessoas que moram no Japão e 15 anos, 20 anos nunca aprendem japonês. Então, a gente pode dizer que a imersão é a resposta definitiva, mas com certeza ajuda, certo? Outra maneira é você realmente consumir conteúdo em japonês. Ler artigo em japonês, ler mangá em japonês e você já deve assistir anime, dorama, filmes japoneses. E isso que eu quero conversar com vocês, tá? Então você assiste One Piece, né? One Piece. Então, provavelmente você aprende alguns linguajar, vocabulário, jeito de falar, cultura e por aí vai. É um material rico. Concorda com isso? Mas qual dos dois seria melhor? Anime ou dorama? Beleza? É isso que a gente vai discutir. E antes de continuar, eu quero deixar claro, eu não tô falando pra você parar de assistir um ou outro. Eu sei que a maioria das pessoas estão entendendo isso, mas só pra deixar claro. O que eu quero fazer é uma análise técnica, digamos assim, do quão benéfico isso pode ser pra você no termo de aprendizagem japonês. O mais importante aqui é realmente você continuar assistindo o que você gosta. Eu posso falar pra você, olha, o melhor é um documentário sobre baleias azuis no Japão. Mas isso pode ser muito chato pra você. Então provavelmente você não vai assistir nem 15 minutos do vídeo. Então não vai valer a pena. Então o mais importante é você acompanhar o que você gosta.
Bom, explicado pra você o que seria um aprendizado por osmose, né, esse aprendizado indireto, tem 3 critérios que eu avalio quando o conteúdo é bom ou não para aprender japonês, tá? Então, primeiro, a pronúncia e a voz. Então, por exemplo, eu vou falar pra você em japonês. Você deve escutar em qualquer coisa. Estamos transmitindo graças a esses patrocinadores, né? Mais ou menos isso. Tá, essa voz, será que a gente pode imitar? Por exemplo, eu tô exagerando. Sei lá, tem frases icônicas, né, no One Piece. Eu gosto do Mihawk quando luta com o Zoro pela primeira vez. É profundo, viu? Tem até uma versão cover que o escritor do Dr. Stone fez. Voltando, senão começa a desviar dos assuntos. Aí o Mihawk fala: Tsuyosa no hate ni nani o nozomu? Yoakimono yo. Né, por exemplo. Com aquela voz de anime. Então, será que eu posso imitar exatamente como estou escutando na vida real ou não? Então, primeiro critério é esse. A questão da pronúncia, da voz, né? Do tom. E a segunda coisa é vocabulário, beleza? Então, de novo, eu gosto de assistir One Piece. Na verdade, de ler One Piece, né? Semanalmente eu leio o mangá de One Piece. E aí, será que o vocabulário que eu aprendo isso serviria pra mim estando no Japão? Provavelmente você vai estar no Japão ou trabalhando, né? Ou turistando, ou alguma faculdade, seguindo sua carreira acadêmica. Então, o vocabulário que eu vou aprender nesse determinado conteúdo seria útil para mim. E o terceiro é a questão mais da linguagem corporal, o trejeito, por exemplo, o jeito de rir, o jeito de interromper uma conversa, o jeito de tomar susto. Essas coisas que não é exatamente expressada em palavras. E você realmente aprende isso por osmose, imitando, né? Criança aprende desse jeito, e você mesmo adulto, estando numa sociedade, você vai tentar imitar o jeito que as pessoas se comportam. Pura sensação minha, tá? Mas eu acho que o japonês tem uma questão da sobrancelha mais levantada. Então, por exemplo, meu irmão, hoje ele mora no Japão, eu tô no Brasil, e quando a gente faz conversa por WhatsApp e tal, eu vejo um pouco que a sobrancelha dele tá mais levantado. Não sei, pode ser uma viagem minha. É uma coisa que, sei lá, as pessoas que estão no Japão se adapta ao jeito de lá, sabe? E inclusive até a feição. É uma teoria louca minha, beleza? Então, tô falando disso. Da linguagem corporal, a parte cultural, às vezes, do mais de se comportar. Ok, então vamos seguir com esses 3 critérios, beleza? Me diz se você concorda com isso. Talvez eu esteja viajando demais. Talvez tenha outros critérios melhores. Deixe no comentário, beleza? Vamos continuar essa conversa aí. Show? Ok, então vamos lá. Primeiro, anime. Anime, cara, ikimashou. Primeiro critério, pronúncia e voz. Bom, como você já deve esperar, anime é uma coisa super fantasiosa. Então, a resposta curta é: você não deve imitar como os personagens falam nos animes, beleza? Nem Naruto, nem Agretsuko. Normalmente, os pessoas que fazem a voz, nem sei como é que fala isso em português, Seiyu em japonês, o pessoal manda muito bem. E, obviamente, esse conteúdo normalmente é pra escapar da realidade. Então, cria aquela aura, aquela fantasia realmente de outro mundo. Agora, é de outro mundo. Então, eu acho muito complicado você querer imitar isso daí, né, a voz, na realidade. Então, isso é uma coisa que você deveria ignorar se você está assistindo anime. Obviamente, deve ter exceção? Sempre tem, né? Mas, no geral, acho que essa é a maioria, né? Acho que você concorda. Segunda coisa, vocabulários, né? Vocabulários é difícil a gente avaliar, porque depende do tema, né? Mas, no geral, se a gente considerar, por exemplo, shounen, os vocabulários utilizados, o jeito de falar, de novo, não é muito bom você tentar replicar. Esses shounen, normalmente é Ike, Daze, Origa Ikuse, é uma coisa mais uou, sabe? Parece uma criança da segunda série falando. Então, não é muito legal. De novo, provavelmente você vai estar num ambiente de trabalho, faculdade, você lidando com adultos. Então você tem que falar de uma maneira que adultos realmente falam. Então, esses animes shonen normalmente não replicam. Shoujo, já acho melhor nesse sentido. Apesar de tudo bem, também existe um pouco de fantasia, normalmente aborda romance, mas a linguagem falada, né, normalmente é mais educada, como desu, mas, né, chama teinego. No japonês existe 3 tipos de fala: coloquial, teinego, o educado, e o formalzão, tá? Normalmente, 90% você vai falar o teinego. Finalmente termina a frase com desu, mas. Quem já estuda japonês acho que sabe o que eu tô falando. Enfim, e como o shoujo tenta imitar a realidade nesse sentido, realidade, né? Sei lá, no ambiente escolar, eu acho que é mais próximo. Ainda que seja fantasiosa e com aquela voz de Demo, Hirokan,
né? Aí você tem que realmente colocar aquele filtro que eu falei da voz, beleza? Agora, de novo, vocabulário. Tem até um anime, não sei se é anime ou dorama, mas é que eu li em mangá, chamado Moyashimon. Fala sobre as bactérias, da questão da fermentação, né? Sobre os alimentos criados. É bem interessante, pronto. Se você tá nessa área, de repente, de biologia ou engenharia civil na área de saneamento, né? Que usa bactérias, essas coisas, talvez seja bom pra você, né? Obviamente, existe animes que podem ser benéficos pra você. Ok, e terceiro ponto que eu quero avaliar, que é a linguagem corporal, a questão da comportamento. Será que você deve imitar o que tá nos animes, né? Eu falei sobre a questão shonen, que normalmente é aventura, então beleza, vamos tirar essa parte aí, né? A questão das reações de animes, da memificação na fala. Sei lá, vamos pegar o shoujo que eu falei melhor. Será que você pode imitar o jeito que se comporta, toma susto, não sei o quê? Olha, shoujo como retrata mais a realidade, né? A questão dos romances e tal. Talvez sim, mas pra ser sincero, eu não imitaria o jeito que fala, a linguagem corporal que tá nos animes, não. Normalmente é muito exagerado, é pra ser icônico e humorado, né? Então tem aquelas questões de ficar com o cara sério, depois o cara de chibi. E às vezes tem a questão da fala, de levar e cara, se você fazer na vida real, vai ser meio tosco. Então, eu já ensinei na escola de japonês. Tinha alguns alunos que quando conversavam em japonês ou em português, seja o que for, meio que conversava desse jeito. E não quero julgar aqui de nenhuma maneira, porque acho que as pessoas conversam da maneira que se identifica mais, da maneira que for feliz, certo? Mas de uma maneira de avaliar se você deve falar isso na sociedade japonesa, né? Ou com as outras pessoas que vai conhecer na vida. Não, né? Pelo menos no primeiro momento. Talvez depois de algumas intimidades, sim, né? Aí cada relacionamento. Mas é meio estranho falar dessa maneira. Tenho até um exemplo. Eu tive uma aluna muito boa, ela. Eu só falava em japonês com ela, né? Ela aprendeu japonês sozinha, bastante difícil. E ela tinha uma pronúncia muito boa. E você sabe que eu faço trabalho de intérprete, né? Já acompanhei algumas bandas como Flow, Inoue Joe, né? Que até hoje tem uma amizade boa. Ou meio do caso e por aí vai. E nisso ela, assim, deu aquela... Olha, se um dia precisar, né? Se tem uma chance pra mim acompanhar, seria legal. Olha, é difícil, na verdade, aceitar uma pessoa assim que não consegue falar de uma maneira educada, com voz de anime, essas coisas. É difícil isso. Então eu acabei não levando. Inclusive eu tava dando aula pra ela, pra ensinar esse japonês mais de verdade, né? Que o pessoal conversa no dia a dia e não de animes, essas coisas, né? Enfim, então só pra você ter um pouquinho de cuidado. Então vamos pra dorama desse, né? Bom, como você sabe, dorama que eu tô falando inclui filmes, live actions, são pessoas de verdade atuando. Será que é melhor, né? Primeira coisa, a pronúncia e a voz. Acho que isso daqui a gente pode confiar um pouquinho mais, porque não é um personagem criado. Entende? É uma pessoa de verdade falando com o objetivo de realmente atuar sendo aquela pessoa e não, sei lá, um guaxinim, por exemplo. Nesse sentido dá pra confiar mais. Contudo, tem que tomar muito cuidado. De novo, televisão é pra criar fantasia. Então, o exemplo do Netflix, aquele Kantaro, Ararimã que gosta de comer doce. Tem um chefe, é todo aquele cara rabugento, bravo, sempre tem um chefe assim, né? O sirigueijo. Pronto, o jeito que aquele personagem fala é exagerado pra criar aquele personagem, mesmo sendo dorama, né? Pessoas de verdade. Então, eu deixaria um meio termo aí, beleza? Você pode imitar, mas com um pouquinho de ressalva. Obviamente, muito melhor do que animes, no sentido de voz, pronúncia, mas tem personagens exagerados. Então, de novo, tem uns filtros aí. Mas é mais confiável que anime, com certeza. Uma coisa, vocabulário do dia a dia. Como os doramas normalmente retrata a vida real, né? Mesmo sendo ficção, mas normalmente é vida real que tá falando, acho que eles conseguem realmente replicar uma realidade usando dessumasu, coisa mais educada no dia a dia, e consegue realmente refletir o tom de voz. Tem que tomar cuidado no dorama, é que você, se pegar obviamente uma coisa histórica, sei lá, samurais, ele vai falar diferente, tá? Então você não pode replicar esses vocabulários. Vamos falar, em vez de watashi, eu, vai falar seisha. Em vez de falar, sei lá, keitai desu, é celular, ou sumaho desu, é smartphone, ele falaria sumaho de gozaru. Né? Bem que não existia sumaho na época, mas esse de gozaru em vez de des no final, pra afirmar coisas. Então, Rurouni Kenshin, Samurai X, você não pode imitar.
beleza? Mesmo sendo live action. E obviamente tem live action como Fullmetal Alchemist, essas coisas que retrata fantasia. Aí você tem que tomar cuidado na hora de imitar. Terceiro, questão da linguagem corporal. Eu acho que, de novo, que nem o tom da voz. É menos exagerado que anime, mas dá pra imitar mais. Agora, tomar cuidado com as fantasias, sei lá. O live action de Saiki Kusuo, por exemplo. Acho que tem na Netflix, né? Pelo menos o anime tem, que eu assisti, é bem divertido. É de comédia. Então, as reações podem ser também, de novo, exagerado. Então, tomar cuidado com isso daí. Obviamente, existem exceções do que eu tô falando, mas no geral, acho que dorama seria melhor do que anime, tá? E aí a gente entra numa categoria separada, dentro do dorama talvez, né? Que é o reality show, né? Reality show, cara. Então, eu já vou adiantar pra vocês. Nos 3 quesitos que eu falei, pronúncia, voz, vocabulários, linguagem corporais, comportamento social, é o melhor disparado. Então, se você nunca assistiu reality show, né? Eu recomendo você assistir. Eu mesmo era uma pessoa que tinha preconceito, confesso. O reality show, a galera falava de Terrace House, eu... coisa, né? Nossa, gostei muito. E Terrace House consigo, nossa, ficar assistindo 24 horas. Sempre dá pra assistir um episódio a mais. Beleza, vamos avaliar também de uma maneira mais justa. Primeiro, pronúncia e voz. Isso é bom porque eles não estão tentando seguir o roteiro, né? Ou criar personagem. Criar personagem, né? Acho que talvez isso seja o melhor. Então eles estão sendo eles mesmos. Então realmente reflete o jeito que eles falam no dia a dia. Então, nesse sentido, é a pronúncia que você deve imitar. Percebe isso daí? Então, a melhor pronúncia que existe, não é anime, não é dorama, é reality show. Beleza? Segundo ponto, vocabulários. De novo, o vocabulário é uma coisa complicada que tem case by case. Mas, do ponto de vista do relacionamento real, seja na amizade, romântico, realmente eles usam aquelas palavras. Então, em vez de falar que eu quero ser o grande pirata, né? Por exemplo, que Luffy fala. Ele faz falar que né? Eu fui pra Kostoko, um atacado no Japão. Então, provavelmente, esse tipo de vocabulário é mais útil para você no cotidiano. E terceiro e último ponto, a questão da linguagem corporal, da parte de comportamento social. É o melhor, não é? Como eles interrompem, como eles tomam susto, como eles reagem a algumas notícias. Ele tem que tomar susto, mas não pode ser de uma maneira constrangedora que o outro tá vendo, certo? Como ficam bravos, como ficam chateados, como rir. Então tem todo esse jeito bem específico do japonês que, concordo, aparece também nos animes, doramas, mas o reality show é mais real, gente. Então é onde você deve tentar absorver mais. Principalmente essa questão da vergonha do japonês, né? Acho que todo mundo fica falando que o japonês é vergonhado, mas será mesmo? Até onde? Então, dentro desse escopo, como é realmente ter vergonha e ser um pouquinho ousado, não a ponto das pessoas te acharem chato, por exemplo, né? Então, como é relacionamento, como é um comportamento humano, vai depender de cada tribo, cada nicho, né? Cada pessoas. E reality show, de novo, é um bom momento para você aprender. Principalmente quando você vai lidar com pessoas desconhecidas. Vai conhecer pela primeira vez, né? Provavelmente você no Japão vai passar isso bastante. E eles mostram essas realidades. Diferente de você recrutar para ser parte do seu bando de pirata. Percebe isso daí? Então, de novo, reality show nos 3 quesitos é o melhor. Eu não tô falando pra você parar de assistir o que você já assiste, mas tenha isso um pouquinho em mente quando você vai avaliar algo que queira realmente aprender japonês de verdade. Ou até mesmo você, às vezes, pausar e fazer o shadowing. Shadowing é a técnica de você repetir o que falou. Então, vai falar lá, Kostoko, vamos pra Kostoko. Aí você pausa e repete. Então, esse input que recebe no ouvido, e você falando e você escutando a si mesmo, a si mesma, é um pouquinho diferente. Então, se for fazer shadowing, nesse caso, é melhor um reality show da vida, beleza? E o mais importante, de novo, é você realmente conseguir assistir mais conteúdo. Então, não adianta nada você não gostar de Terrace House e ficar assistindo lá. Então, é melhor você assistir One Piece. Tô falando muito de One Piece, mas, gente, eu gosto de One Piece. Eu acompanho semanalmente, tem até uma réplica do negócio original aqui. Mas eu preciso analisar de uma maneira mais fria, digamos assim, né? Baseado nesses critérios. Eu falei do filme dublado, que não é originalmente japonês, tá? Então, esse aqui eu vou ser bem rápido. A linguagem que eles utilizam é um pouquinho icônico, porque eles tentam traduzir o que tá falando em inglês e tentam adaptar direto. Tem muitas coisas que japoneses não falariam no dia a dia. Então fica um pouquinho diferente.
Tem realmente, tipo, piadas que a galera faz, os bons comediantes, imitando dublagens, por exemplo. Obviamente, você tem como aprender, porque é algo que tá em japonês, mas não é algo que eu repetiria, a questão da voz. Vocabulário acho que vai depender do filme. E a questão da linguagem corporal, essas coisas, acho que você não tem como aprender, porque é comportamento de outra cultura. Bom, então, falta a nossa última parte. Tá, beleza, eu falei que o reality show é melhor, mas tem alguns animes, tem alguns doramas que seja melhor, sei lá, acessível pra gente. Vamos falar disso também, vou recomendar alguns pra você não sair com as mãos abanando pra casa. Antes de continuar, peço de novo, dê aquele like no vídeo se você assistiu até agora. Se inscreva caso você ainda não está inscrito ou inscrita, beleza? Para continuar recebendo novos vídeos do Kotoba, beleza? Vamos lá, então, anime, Kareki Macho. Eu já falei esses critérios, então acho que você já tem capacidade para escolher os seus animes, mas eu vou de uma maneira diferente. O anime que eu recomendo você assistir, e dá para aprender muita coisa, é Agretsuko desu. Sou desu. Agressivo Agretsuko. Inclusive até anotei um bocado de coisa do porquê que a Agretsuko é bom. Dá pra fazer só um vídeo falando dela, né? Se você tiver interesse, deixa aí nos comentários. A gente faz esse conteúdo novo, beleza? Bom, e por que a Agretsuko é massa, né? Poxa, você não falou que é ruim você ficar escutando personagem bastante fantasiosa? Lá são animais, velho. Pois é, a questão da voz, você não deve imitar. Apesar de que eu acho que um dos melhores seiyus estão lá. Realmente é muito bom a maneira que eles criam os personagens. Mas não é isso que eu tava lendo aqui. Você não deve imitar. Contudo, você aprende muito vocabulário. E a questão do... não da linguagem corporal, né? Porque é um desenho. Mas a questão de como eles falam, conversam entre si. Essa parte mais social. Beleza? Aquele Agressivo Retsuko. Em japonês é Agressivo Retsuko e não Agretsuko. Retrata muitas coisas que rolam no Japão, né? Fala da questão da mulher querer se casar para sair do trabalho para ter uma vida boa, né? Que acho que para alguns ocidentais seria absurdo. De hoje em dia a gente falando sobre feminismo e por aí vai. Mas é outra cultura, é outra visão, outra criação lá. E é uma coisa que existe. Tanto que outros personagens foi falar para ela, bicho, velho, na moral que tu tá pensando dessa forma hoje em dia. Né? Tem a questão de idols no Japão, é bem interessante como retratar isso. Fala sobre Matching Apri, né, aplicativo de relacionamento. Fala sobre o assédio ao contrário que existe no Japão, né? Pois é doido. Enquanto a gente tá falando de assédio, hoje em dia aqui, já fala muito tempo Pawahara no Japão, Sekuhara no Japão, né? Assédio sexual, assédio de poder, é isso. Só que às vezes acontece o contrário, né? O subordinado que aproveita disso pra ficar de coitadinho e atormentando a vida dos outros. Então, existem esses casos realmente no Japão e retrata no Agretsuko. Então, é um espelho realmente da sociedade japonesa hoje. De uma maneira bastante caricata, simplista, mas fala desses problemas, né? Então, são assuntos que, sei lá, os youtubers japoneses falariam nos vídeos dele. Tá falando aí. Então, Agressivo Retsuko. Recomendo muito nesse sentido para aprender japonês e também a cultura japonesa, que é uma coisa que não tem como separar, né? Menos a voz. A voz é linda, mas não tem como você repetir. Ok, Dorama ikimashou. Bom, Dorama, né? Netflix, né? Kekkou arimasu yo né? Kankaku dorama to kuraberu to sukunai desu kedo, Nihon no dorama mo arimasu. Acabei falando em japonês, depois eu vou botar a legenda. Faz um trabalho. Ok, então tem vários. Esse Kantaro que eu falei, legalzinho, mas o que eu mais recomendo é 100万円の女たち kana? Acho que é 100万円の女たち. É tipo as mulheres de 100 milhões de ienes, alguma coisa assim. Eu achei bom, tanto a atuação, essas coisas e tudo mais, mas não tô falando de atuação, digo que eu gosto. Eu acho que tem menos personalização, né? Que nem eu falei do Kantaro, que aparece o Siri Cascudo. Lá acho que tem menos nesse sentido. Aquele série também é legal, aquele dorama. Nandakina, as milhões de faces de Ito. As faces de Ito, alguma coisa assim. Eu pessoalmente achei sem graça, não é uma coisa que eu, Hiro, assistiria. Mesmo assim, assisti uns 4 episódios. Mas nesses 3 pontos que eu falei, eu acho que é bem interessante. Você vai aprender tanto na tom de voz, vocabulários, linguagem corporais, cultura, principalmente a parte de relacionamento do ponto de vista das mulheres. Nesse sentido, acho que é um material bem interessante para aprender. E terceiro, Terrace House já, né? Já falei que é Terrace House. Reality shows. Qual o melhor Terrace House desse, né?
Eu, pessoalmente, gosto muito do Terrace House. É chique, é divertido, sempre dá pra assistir mais um, é incansável. Tem umas 4 temporadas, não é temporada não, né? 4 séries, ou mais ou menos isso. Tem vários na Netflix, cada um tem umas 3, 4 temporadas. Então é muita coisa que dá pra assistir, muita coisa mesmo. E nesses 3 critérios, gente, que eu falei, tanto no vocabulário, na voz pra você imitar, na pronúncia, linguagem corporal, a parte como se comportar, acho que você tem como aprender bastante, tá? Que realmente tenta refletir o que tá acontecendo. Tem outros reality show na Netflix? Tem. Por exemplo, tem o Real Love, né? Ryarabu em japonês. Só que os outros são mais como se fosse um quadro de TV, em vez de ser realmente uma coisa stalkeada que nem Terrace House. Então nisso acho que pode quebrar um pouquinho, mas mesmo assim dá pra aprender um pouquinho mais do que os outros. Ryarabu, né? Achei interessante, acho que escolhe muito as pessoas. Outro acho que mais famoso talvez seja Ainori, né? Que realmente fez um boom no Japão. Só que Ainori, acho que entra nesses 3 critérios e tem mais um. Ele usa teropu. Teropu é o... como fosse a legenda, né? Eu acabei de falar uma coisa impactante, eles colocam assim pra facilitar a leitura. Acho que você já viu nos programas de TV japonês. Então, esse teropu tem no Ainori. Então, isso ajuda um pouco a ler. Não é tudo, algumas frases, mas isso talvez ajude um pouquinho a você entender o que está sendo falado. Esse teropu, inclusive, muitos youtubers japoneses fazem hoje em dia. Então, o próprio YouTube é um bom material de estudo, nesse sentido que eu falei. E às vezes, como eles não criam personagem, talvez seja até bom. É quase na linha de reality show, né? A gente pode também discutir sobre quais são os melhores canais de YouTube para aprender japonês. Não no sentido de gramática, mas realmente aprender por osmose, né? Porque você gosta de acompanhar. Outra coisa que eu gosto é que tem muitos personagens que vêm de várias regiões. Então tem sotaques e vocabulário diferente de cada região. Isso já vai dar outro vídeo, né? Esse vídeo já tá longo. Que nem no Brasil. Eu acho os sotaques, essas regionalismo na fala muito legal, muito interessante. Então você deve imaginar, um pessoal do Rio Grande do Sul fala tchê, bah, não sei o que, diferente de uma pessoa, sei lá, do Nordeste. Isso também no Japão acontece, porque o Japão, mesmo sendo de uma área menor, né, acho que cabe no estado da Bahia, é um país bastante dividido, né, em feudos. Então tem aquela época da guerra, que cada região, né, lutava, se aliava, era Game of Thrones. Então é por isso que o Japão tem uma característica bastante forte em cada lugar, certo? O jeito de falar, comida, o jeito de ser como pessoa. É muito cultural isso daí. Por isso que viajar no Japão é bem divertido mesmo. Isso vai dar outro vídeo, não quero muito prolongar nesse sentido. Mas no Ainori tem esses personagens. Tem até uma menina que fala comi alguma coisa. Tabetanda, em japonês coloquial, falando. Ela fala tabetacha, esse cha no final, que é bem sexy até, né? Deixa mais fofinho, né? Acho que o pessoal gosta disso aí. O que eu não gosto é porque nossa, parece muito aqueles programas de TV do Japão e com orçamento muito baixo. Comparado com a beleza, Terrace House, realmente fica um pouquinho a desejar nesse sentido. Mas eu acho o pessoal do Ainori muito bunda mole. Acho que o pessoal deveria, poxa, aproveite mais, velho, vá atrás. Enfim, mas isso também é um espelho, talvez, do ser do japonesa, sabe? Então isso é interessante. Então, como material, de novo, acho muito bom. Eu, apesar de pessoalmente gostar do mais do Terrace House, né, acho que a Ainori vale a pena também. Se for bom pra você, tá perfeito pra nós. Então é isso, gente. Acho que eu falei bastante, falei de vários critérios do porquê que acho melhor o reality show. O melhor nesse sentido, mas obviamente anime, dorama também é divertido, tá? Então, de novo, não quero que você pare de assistir. Continue assistindo, consumindo esse tipo de conteúdo, porque meus melhores alunos que têm uma boa pronúncia, todos eles gostam de assistir anime, dorama, essas coisas. Então, o mais importante é você continuar assistindo. E se você tiver mais uma opção de assistir alguma coisa, realmente eu recomendo assistir um reality show da vida. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, comente, porque eu falei muita coisa, eu quero ver a sua opinião, tá? Poxa, esse anime é melhor, esse dorama é melhor, esse canal de YouTube é bom, enfim. Acho que tem muita coisa que a gente pode conversar aí, certo? Eu quero saber a sua opinião. Se você ainda não está inscrito, inscreva aí para continuar recebendo bons vídeos sobre Japão. E te vejo no próximo vídeo. Arigatou gozaimashita.